Para vocês que nos visitam e para você que tem memória curta também, nós estamos estudando o livro de Miqueias. Miqueias é um profeta menor. Quando eu falo Miqueias, já pode abrir, porque eu sei que vai demorar um pouquinho. Então, Miqueias é um profeta menor que está mostrando ao povo como viver uma restauração. Capítulo 1, ele já deixou bem claro que, falando para o Reino do Norte, o Reino do Norte não havia esperança para eles, eles iam ser dizimados por causa do pecado deles pelo Império Assírio. Depois disso, o Império Assírio ficava rondando ali Jerusalém, por mais ou menos umas 5 vezes. A Assíria tentou invadir o Reino do Sul e não conseguiu. E aí o capítulo 2, então, ele escreve para mostrar para esse povo, agora o Reino do Sul, para quem volta a sua atenção, de que o problema não estava só lá em cima, só no Reino do Norte. O problema era todo o povo de Israel, o problema não era deles, o problema é nosso também. Mostrando que a justiça, então, de Deus se aplicava também ao Reino do Sul. E depois ele vem mostrando, então, a partir do capítulo 3, como é possível uma restauração. Lembra o capítulo 3, a restauração tem que começar pela liderança, há uma denúncia muito grande aqui pela liderança, especialmente nas 3 figuras do sacerdote, do profeta e do rei. Capítulo 4, nós vimos que, na verdade, Miqueias redireciona a atenção do povo não para uma restauração total aqui, terrena, mas uma restauração que começava com o retorno do cativeiro, mas que havia algo mais para frente que era infinitamente superior a este retorno do cativeiro e que na verdade é o que explica realmente estas profecias no seu sentido mais pleno, porque a gente sabe que isso que foi profetizado no capítulo 4 nunca chegou a acontecer com o povo de Israel. Eles saíram do cativeiro babilônico para entrar quase no cativeiro medo-persa, para depois entrar quase no cativeiro grego e depois quase no cativeiro romano. Então isso nunca chegou a acontecer, essas profecias que existem no capítulo 4, a respeito de um tempo de paz em que eles poderiam sentar debaixo da sua figueira, tranquilos, sem preocupações. E agora no capítulo 5, Miqueias vai inserir aqui um elemento extremamente importante para esta restauração. E vocês vão perceber a importância dele quando nós lermos especialmente o comecinho do trecho do capítulo 5. Então o capítulo 5 começa assim no versículo 1. Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados, até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Até aqui por enquanto, porque a divisão de versículo não é inspirada por Deus e tem hora que a gente tem que questionar essas divisões, mas até aqui a nossa leitura, o comecinho aí do versículo 5, que na verdade devia encerrar todo este pensamento, porque agora outras pessoas vão falar e não Miqueias a partir da segunda parte do versículo 5 que nós veremos depois. Fica bem claro para a gente sobre quem Miqueias está falando aqui, mesmo porque esta é a profecia que os magos lá em Mateus capítulo 2 citaram para Herodes, quando perguntou: o que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos adorar o rei. E aí fala: não, onde ele ia nascer? E aí os magos falam para ele: bom, a profecia diz em Belém, falava em Belém. E aí eles citam esse trecho no versículo 2, versículo 3, versículo 5 e 6 de Mateus capítulo 2. Agora, interessante que antes da profecia há um elemento importante aqui. Quando no versículo 1 do capítulo 5, Miqueias diz: reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. Esse cerco ainda não é o babilônico. Lembra que Miqueias está vivendo mais ou menos aí em 740 a.C., que é quando a Síria invadiu o reino do norte, e este cerco ainda era o cerco assírio
contra o reino do sul, embora eles não foram levados cativos, tá? Foi só mais para frente com a Babilônia, lá em 596, 598, o reino do sul. Agora, por 5 vezes a Síria sitiava Jerusalém tentando tomar. Talvez numa dessas, Miqueias está dizendo, ó, vocês estão vendo aí? Há um cerco. E mesmo que o nosso líder seja ferido, mesmo que eles vençam, ainda assim, e aí Miqueias começa a profecia. Então o que Miqueias está fazendo é contrastando o líder daquela época, e o líder daquela época era Ezequias, contrastando esse líder, esse rei, com um outro rei que viria. Este governante com um outro governante que viria. E aí começa então a profecia. Mas tu, Belém Efrata, versículo 2, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Como nós vimos na pregação passada, há 15 dias, toda a profecia tem aquela dupla referência. Vocês lembram disso? Eu expliquei o que é isso na mensagem. E claro que em primeira instância, Miqueias está falando aqui de uma pessoa que iria se levantar dentro do povo de Israel para libertar o povo do cativeiro, como de fato aconteceu mais para frente. E é bem provável que ele tivesse em mente aqui alguém da casa de Davi, alguém fiel a Davi, não só descendente de Judá, descendente de Davi, mas alguém que ia reinar como Davi reinou. Lembra que quando a gente olha para os livros de crônicas e reis, Davi é o grande padrão, o exemplo de um rei bom. Quando um rei era bom, um rei que fazia aquilo que Deus queria aos olhos de Deus, ele era bom como foi Davi. Então é bem provável que quando Miqueias diz suas origens estão em tempos distantes, em tempos antigos, ele não tenha em mente aqui, na sua mente, o que nós entendemos desse versículo hoje à luz do Novo Testamento, quando o Novo Testamento vai aplicar este texto, não só para essa pessoa que ia libertar o povo de Jerusalém, libertar o povo do reino do sul do cativeiro babilônico. Não é só sobre esse rei que está falando. Não é sobre essa figura que depois de 70 anos do cativeiro ia libertar. Não é sobre esta pessoa, de fato, que o texto está preocupado. E aí, numa segunda referência muito maior, nós sabemos que foi lá em Belém, e é interessante que o texto fala Belém Efrata. Sabe quando você tem duas cidades com o mesmo nome? Geralmente a menos importante tem que vir qualificada, tem que vir assim, descrita. Porque senão você vai pensar na cidade mais importante, que não precisa. Então tinha uma Belém naquela época que era um pouco mais respeitada. Agora tinha essa Belém Efrata, que curiosamente ficava pertinho de Jerusalém, 8 quilômetros de Jerusalém. E ela é tão insignificante, né? Imagina um vilarejinho, lá pertinho ali da grande Jerusalém, onde era o foco da adoração e tudo mais. Era aquela cidade próxima de uma grande cidade, que quase ninguém dava bola para ela. Eu estou tentando evitar, Vinícius, falar. Você percebeu, né? Eu estou tentando dar um exemplo. Todo mundo pensou em Dumont, mas eu estou evitando falar. Brincadeira. Mas é como se o texto, a atenção toda está voltada para Jerusalém, todo o foco em Jerusalém. Vamos ver se Jerusalém vai reerguer. E eles falam, não. É de uma cidadezinha distando 8 quilômetros de Jerusalém, pequenininha, insignificante. Aí talvez você pensaria, não, mas Jerusalém é o centro, é o polo, é o templo, está lá, todas as coisas acontecem em Jerusalém, e vai vir de uma cidadezinha a 8 quilômetros, Belém Efrata. Nós sabemos, depois com a leitura do Novo Testamento, por que Deus fez isso. Não só Jesus Cristo ter nascido em Belém, mas todo o nascimento dele como foi, e também a vida humilde que ele teve, e o que Deus queria com isso. Mas a profecia já dizia que este libertador, que esse resgatador seria humilde, por vir de uma cidade insignificante. Vocês vão lembrar que os judeus até hoje não aceitam que Jesus Cristo é o Messias, porque eles gostam daquelas profecias que falam que ele vai ser o governante. Então, ele sim, é o governante que vai nos libertar de uma vez por todas, mas não gostam que ele vai vir de uma cidade humilde. Isso eles não gostam. Então eles ainda aguardam aquele político, aquele libertador, a geopolítica que vai de uma vez por todas colocar Israel de novo na proeminência deste mundo. Como de fato Jesus Cristo vai fazer isso um dia. Mas eles esquecem que antes disso precisava de sofrimento, precisava de cruz.
Então o texto está dizendo que é lá de Belém Efrata, esta cidade pequenininha entre os clãs, que viria aquele governante sobre Israel. Isso faz com que este finalzinho do versículo 2 tenha um significado muito mais profundo e amplo do que simplesmente remontar ao tempo de Davi. Não é só, embora o Messias era profetizado que ele seria da descendência de Davi, mas não era só de Davi. O que o texto está dizendo aqui, então, com esses dias antigos, com esses tempos antigos, era alguém anterior a Davi. O texto está praticamente defendendo a eternidade do Messias. Ele está dizendo que o Messias vai ser alguém eterno. Vocês vão lembrar, como eu disse, que Isaías e Miqueias eram amigos próximos, tinham uma vida junta, né? Inclusive escrevendo muitas coisas semelhantes. E é lá em Isaías que o profeta vai dizer que ele vai ser o pai da eternidade. Aqui, Miqueias fala isso de um outro jeito. Ele fala, suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Obviamente que a profecia não está dizendo que Jesus Cristo teve uma origem, um início, um começo, porque como Deus, ele é eterno, como Deus é eterno. Deus Pai é eterno, como Deus Espírito Santo é eterno. O que o texto está dizendo aqui é que ele vem daquela época eterna. Ele vem quando ainda não existia o tempo. Ele é bem antes daquilo que a gente pode imaginar. É dali que ele vem. É de lá que ele vem. Então este governante que eles esperam era fundamental, que eles esperavam, que Miqueias está profetizando aqui, era fundamental para a libertação do povo. O líder de Israel talvez poderia ter sido ferido na face, mas viria o governante, queria de fato libertar e governar Israel de uma vez por todas. Agora olha o versículo 3, que interessante. E eu confesso que esse é um dos versículos difíceis de Miqueias de ser interpretado. Olha o que ele diz. Por isso, olha bem a sequência, a lógica. Esse governante vai vir, Jesus Cristo vai vir, ok? Jesus Cristo vem, ele é a grande esperança nossa. Por isso, por causa disso, por esse motivo, por causa da vinda de Jesus Cristo, os israelitas serão abandonados. Não é curioso? Porque acabou de falar, Miqueias está dando uma palavra de esperança para eles, dizendo, o líder nosso pode ser ferido, não tem problema, porque lá de Belém vai se levantar um governador, vai se levantar alguém que vai governar de fato, que vai ser o nosso líder, mas por causa dele, os israelitas vão ser abandonados. Mas não era uma palavra de esperança, de ânimo para eles pela vinda do Messias? Mas o que Miqueias está profetizando aqui, ele está falando sobre nós. Olha o que o texto diz. Até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz. Se você lembrar dessa expressão, ela vai acontecer lá em Apocalipse, se referindo ao final dos tempos, a mulher que estava em trabalho de parto e deu a luz. Mas olha que interessante, nesse tempo em que nós estamos vivendo, o texto vai dizer assim no versículo 3, a continuação. Presta atenção. Então o restante dos irmãos do governante, quem que é o governante? Jesus Cristo. O restante dos irmãos do governante, então esse governante tem alguns irmãos, Jesus está dizendo, voltará para unir-se aos israelitas. Então esses irmãos não podem ser os israelitas, porque estes irmãos do governante vão se unir aos israelitas. Então não pode ser os israelitas, tem que ser um grupo à parte dos israelitas. De quem que o texto está dizendo? O texto está falando sobre nós. O texto está falando que quando o Messias viesse, o povo de Israel ia ser temporariamente deixado de lado. Num bom sentido, né? Deixado de lado. Não que eles não podem ser salvos hoje. Qualquer judeu que se converter, vira igreja, vira povo de Deus, e é salvo e vai ter a vida eterna, a gente não tem dúvida disso. Mas Israel como nação foi colocado à parte nos planos de Deus, para que neste momento que nós estamos vivendo, este restante dos irmãos do governante fossem unidos, enxertados nessa videira. Paulo vai descrever isso no capítulo 11. É isso que Paulo escreve no capítulo 11. Paulo vai dizer que o povo de Israel foi temporariamente tirado dessa videira para que nós fôssemos enxertados nela. E ele diz então, você acha que os ramos naturais não podem novamente ser enxertados ali? Se você, que era uma oliveira brava, que nem era daquele ramo, foi enxertado, quanto mais então os ramos naturais, que era de fato dessa videira, não pode ser colocado novamente por Deus ali. E do mesmo jeito ele vai dar advertência, cuidado.
Se os ramos naturais foram tirados, nada garante a sua permanência ali também na videira. Ele não está falando especialmente de salvação, ele está dizendo, falando sobre essa aliança abrâmica ali em Romanos capítulo 11. E é interessante que bem lá em Romanos, no texto em que Paulo está desenvolvendo essa ideia, ele vai terminar o texto assim, e aí eu queria ler esse finalzinho com vocês. Finalzinho do capítulo 11, antes daquela doxologia famosa. Olha que interessante, finalzinho do capítulo 11. Romanos 11, a partir do versículo 25. Ele diz assim: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Israel continua endurecido. Eles estão experimentando esse endurecimento em parte, mas isso vai ser até que chegue a plenitude dos gentios, ou seja, que o tempo dos gentios chegue no fim. A Bíblia fala que um dia isso vai acontecer. Nosso tempo vai chegar no fim. E continua: e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, versículo 28, eles são inimigos por causa de vocês. Eles não creem no Evangelho. Eles não creem ainda, eles são endurecidos. Por causa disso, eles são os nossos inimigos, por enquanto. Mas, quanto à eleição, por causa da eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus escolheu o povo de Israel. E como o chamado, a escolha dele é irrevogável, se ele escolheu, está escolhido e pronto, então saiba que um dia Israel novamente vai ser povo de Deus. Então todo Israel será salvo. E o texto termina dizendo: assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sobre a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Então perceba que Paulo entendeu bem essa ideia que Miqueias está dizendo aqui, e ele fala: realmente, parece que desde a vinda deste Messias, Israel foi deixado de lado, foi temporariamente abandonado, porque Deus agora está preocupado com um novo grupo de pessoas dentro do seu grande povo. São dois povos, continua sendo povo de Deus, mas é um grupo distinto dentro desse povo chamado igreja, que o foco é muito maior para os gentios, para aquele que não é israelita. Então, somos nós. E se os israelitas converterem, continua, ele faz parte da igreja agora. Mas vai chegar um momento, quando essa plenitude da igreja, o tempo chegar no seu pleno, no seu aspecto pleno, completo, então todo Israel será salvo novamente. Então esse restante dos irmãos somos nós. É interessante que o texto do Novo Testamento vai falar exatamente isso, que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Cristo, a fim que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O primogênito entre muitos irmãos. Pensou? Seu irmão mais velho. Sabe quando você mete enroscada na escola? Quando você metia enroscada, o que você fazia? Chamava o irmão mais velho, né? Seu irmão mais velho estudava na escola, você estava feito, porque daí você se metia lá nas brigas, aí você falava assim: ó, tem um irmão mais velho aí. Fazia isso, né? Vocês faziam isso, né? Ó, o irmão mais velho vem aqui. Eu tenho um primogênito chamado Jesus Cristo. Versículo 4 diz que ele se estabelecerá, a ideia de que um dia ele vai tomar aquilo que é de direito dele e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. Havia uma esperança em Israel muito grande, de que o grande ideal de líder por povo judeu, a gente vê isso durante o Antigo Testamento inteiro, fosse um rei que pastoreasse o povo. A junção dessas duas figuras, não um rei tirano e não um pastor que não reinasse, porque um pastor amaria o seu povo, mas não poderia fazer nada por ele. Um rei teria poder para fazer o que quisesse, mas se não pastoreasse, não iria amar o povo. Ia ter poder, mas não ia fazer nada pelo povo. Então, a grande esperança do povo judeu no Antigo Testamento era um rei
pastor. Alguém que amasse o povo e tivesse poder para executar aquele amor em prol do povo. Essa é a grande esperança. O que o texto está dizendo é que vai vir um governante, mas não para oprimir, não para dominar, mas para pastorear, né? Ele os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E aí então, a profecia termina dizendo que eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra, e ele será a sua paz. Qual é a sua reação diante de uma profecia como essa? O que passa pela sua cabeça quando nós temos uma palavra de esperança e de ânimo como essa? De que um dia viria, e nós estamos dizendo, já veio. A gente não precisa nem esperar, porque ele já veio, ele já nasceu em Belém. Uma profecia que diz que Jesus Cristo iria vir para solucionar aquelas aflições que o povo tanto temia. O cativeiro, a opressão, tudo que o povo estava passando, os corações longe de Deus. Qual seria a sua reação diante de palavras como essa? Talvez a gente, como aqueles bons crentes, diríamos, eu ia botar toda a minha confiança nesse Jesus Cristo. Eu bater no peito e eu dizer assim, eu não confio mais em ninguém, a não ser neste governante que irá vir. Mas deixa eu dizer uma coisa, o nosso coração é exatamente igual ao do povo aqui. E agora Miqueias vai mostrar que essa restauração que passa pelo Messias não é para todo mundo. É para um grupo que ele chama mais uma vez, como ele já falou aqui nesse livro de Miqueias, de remanescente. Porque olha a reação do povo, continuação do versículo 5. Agora o povo está dizendo, talvez os líderes, isso é bem provável que seja da boca dos líderes. Lembra que a profecia falada vinha antes da profecia escrita. Lembra disso? Deus não simplesmente dizia para os profetas escreverem alguma coisa. O que Deus falava era para eles falarem alguma coisa. Então eles falavam, provavelmente o povo respondia, e aí Deus inspirou tanto a fala do profeta quanto a resposta do povo para ser registrado no que a gente tem aqui. Então, Miqueias não está imaginando o que o povo talvez diria. Miqueias registrou qual foi a resposta do povo diante disso. E o povo disse assim, quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, lembra, há um cerco contra nós, mas de Belém Efrata vai vir a nossa esperança. Ele falou, não. Quando isso acontecer, quando os assírios vierem contra nós, levantaremos contra eles 7 pastores e até 8 líderes escolhidos. Eles pastorearão a Síria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Nimrod, aquele personagem lá no começo da Bíblia, que foi o que fundou esta região, essa país como a Síria, essa nação. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem por nossas fronteiras. Sabe o que o povo respondeu? O povo respondeu, eu me garanto. Pode vir, deixa a Síria vir. Há um recurso literário aqui, porque o texto não está dizendo literalmente que são 7 e 8 pessoas. Quando a Bíblia usa isso, é só para dar ênfase. Tá? Lembra quando lá em Provérbios, né, que vai dizer, há 6 coisas que Deus odeia, 7 que Ele abomina. Então não quer dizer que aquela é pior do que todas as outras. É só para dar uma ênfase, é para dizer, isso Deus odeia mesmo. Tá? Isso é assim, Deus odeia muito. Então essa ênfase aqui é para dizer para eles, preste atenção nesse pessoal que a gente tem aí. Abre o seu olho, Miqueias, para esse pessoal que a gente tem aí. Porque a gente tem uma liderança aqui qualificada. A gente tem pessoas aqui, você fala que esse governante vai vir para pastorear, a gente tem quem faça isso. Você fala que ele vai nos libertar dessa opressão, a gente tem quem faça isso. A gente não precisa deste governante que vai vir, porque a gente consegue resolver isso com as nossas próprias forças. Talvez você é um bom crente, né? Aquele crente otimista, diga assim, eu nunca vou fazer como esse povo de Israel fez. Eu nunca vou confiar na minha própria força, assim, nunca, longe de mim. Mas quando a gente passa por uma crise financeira,
quando você passa por um problema de saúde, quando você passa por qualquer tipo de problema, como que você resolve isso? Em quem você coloca a sua esperança? E eu não estou dizendo, claro, né, que se você passa por uma crise financeira, você tem que ficar deitado na sua casa orando e confiando em Jesus e pronto, né? Um dia Jesus vai fazer um caminhão de dinheiro bater na minha porta, eu só vou ter que abrir a porta, colocar o dinheiro para dentro, né? E tudo mais. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando, você tem que trabalhar. Você tem que agir. Não estou dizendo isso. Tá? Mas por outro lado, eu sei que tem muita gente que prefere trabalhar todos os dias da semana, abandonar sua família, trabalhar 3 períodos, se pudesse de madrugada, se puder domingo à noite, se puder domingo de manhã, se puder, vou trabalhar tudo, porque no fundo, ele acha que depende. Quando na verdade o Novo Testamento vai dizer: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas eu sei que quando há um problema de relacionamento, poucas pessoas abrem a Bíblia para saber como que Deus quer que resolva aquela situação. Eu sei que talvez você que acabou de ter filho, pouca gente abre a Bíblia para saber como Deus quer que eu crie filho. Porque no fundo a gente pensa, eu me garanto. Eu já vi o blog de tal, eu estou seguindo o fulano de tal nas redes sociais, eu já li um monte de coisa a respeito, mas ninguém sabe o que Deus quer que seja feito com a criação de filhos. Ninguém sabe como Deus quer que a gente trabalhe aqui nesse mundo. Ninguém sabe como Deus quer que a gente resolva os nossos problemas de relacionamento, quer seja conjugal, quer outros relacionamentos. Ninguém sabe o que Deus quer. Se perguntar assim, como que Deus quer que você resolva isso? Você fala, não sei. Você vai falar, porque no fundo, ela não confia no que a Bíblia diz. Ela não confia nas palavras de Deus. A gente já cansou de ver, quando a gente vai falar sobre criação de filhos, ou qualquer outra área, e você vê na expressão das pessoas, aquele olhar de desconfiança, né? Aquilo lá assim, disciplinar o filho, isso é coisa do passado. Eu não vou precisar. Eu tenho outros métodos. Eu estou seguindo um pessoal aí que eles falam de outras coisas, uma tal de disciplina positiva, é muito melhor, é mais para frente, é mais atual. No fundo, as pessoas não confiam em Jesus Cristo. Acham que tem métodos melhores, mais eficazes para resolver os problemas, quando na verdade deveriam confiar mais em Cristo. Então o que nós fazemos no fundo do nosso coração é exatamente o que esse povo fez. Miguel está dizendo, vai vir aquele que vai dar fim aos problemas de vocês, aos seus sofrimentos, vai vir um governante, ele vai pastorear vocês, e o povo diz, não, a gente se garante, fica tranquilo. Nós temos aqui 7, 8 líderes capazes, eficientes. Por que eles não podem pastorear? Por que eles não podem nos libertar dos assírios? Por que a gente precisa desse governante? Infelizmente a gente faz a mesma coisa. Por outro lado, no versículo 7, agora Miqueias vai responder a esses líderes. E ele vai dizer assim, não é assim com todo mundo não. Ele diz, o remanescente de Jacó, perceba, o povo respondeu isso. Mas Miqueias talvez representando aqueles de fato que, não, Miqueias, a gente não está com eles não, a gente gostaria de colocar a nossa esperança neste que viria. E Miqueias respondendo diz, o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho da parte do Senhor, como o aguaceiro sobre a relva. Não porá sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre rebanhos de ovelhas. Leão que quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Sua mão se levantará contra os seus adversários, e todos os seus inimigos serão destruídos. Há aqui nestes versículos uma condição e duas consequências derivadas dessa condição. A condição está no meio, as consequências estão nas suas extremidades. Isso é um recurso literário do povo judeu. A grande condição aqui para este remanescente, ser o remanescente, é fazer o oposto do que o povo disse que ia fazer. Então, se eles disseram assim, não, nós temos pessoas que nos livram, nós somos capazes,
Este remanescente, Miqueias diz, não porá sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. Perceba que ao mesmo tempo que há um paralelismo aqui, a primeira está no singular, a segunda está no plural. Talvez a primeira ele está pensando mais em você mesmo. Na segunda ele está pensando em outras pessoas. Este remanescente é aquele que diz, eu não coloco a minha esperança nem em mim mesmo, e nem em qualquer outro aí fora. Eu não sou digno de confiança, e nem qualquer outro aí fora é digno de eu colocar toda a minha esperança disso. Então, quando você estiver lutando com o pecado, saiba disso. Não é você que vai vencer esse pecado. Saiba disso. Que as pessoas falam, eu consigo vencer isso, eu vou passar por essa, eu vou me libertar disso, eu um dia vou vencer isso daqui. O remanescente não porá sua esperança no homem. Talvez você possa lembrar daquele trecho de Jeremias, que diz, maldito o homem que confia no homem. Que aquele texto diz que o nosso coração é enganoso, corrupto, e ninguém o conhece a não ser Deus. Então cuidado, a condição é essa, a condição é não colocar a sua esperança em você mesmo, e muito mais em qualquer outra pessoa, qualquer outro método, qualquer outra coisa que você possa vir por aí, nada a não ser em Deus. E aí há duas consequências, profecias do povo de Israel, se o povo de Israel, se esse remanescente fizesse isso. A primeira, no começo, diz que eles vão ser como orvalho da parte do Senhor, como um aguaceiro sobre a relva. Então, tanto o orvalho quanto o aguaceiro, num ambiente de deserto que eles estavam vivendo aqui, eram extremamente fundamentais para a vida. É aquilo que é essencial, é aquilo que não pode ser tirado. Se tirar aquilo ali, o negócio vai desandar. O que Deus está dizendo é que Israel vai ser novamente essência fundamental para os outros povos, para o mundo inteiro. Eles vão ter uma outra proeminência, uma certa proeminência de ser essencial. Se Israel não estiver aqui, quando essa profecia se cumprir, se Israel não estiver aqui, o mundo acaba. Hoje nós sabemos que isso acontece por meio da igreja. Uma vez eu li de um teólogo que disse que a sociedade não sabe o bem que a igreja faz para a sociedade. Tire a igreja deste mundo. Na verdade isso vai acontecer, espero que você não fique aqui para ver. Mas se você tem dúvidas, vão ser 7 anos difíceis. Isso vai acontecer. Mas retire a igreja daqui, de tudo que a igreja defende, dos valores que ela preza, de toda a missão da igreja. Retire tudo isso daqui. E você vai ter o mundo sendo entregue, de uma vez por todas, na mão daquele que é o príncipe deste mundo. Agora, a segunda consequência, não é só essa essência como um orvalho no deserto, como um aguaceiro sobre a relva, mas fala também que o remanescente de Jacó vai estar no meio das nações como um leão entre os animais da floresta. Então não é só a essência dos povos, não é só aquela condição para o bom funcionamento de tudo, mas é uma proeminência de domínio mesmo. Imagine um leão no meio dos povos, no meio dos animais da floresta. A gente sabe que pela aquela coisa que a gente sempre aprende, né? Que o leão é o rei da floresta, né? Aquele animal, embora, claro, ele não é invencível, tem presas na floresta, né? Ele é uma presa, às vezes, para outros na floresta, mas a gente sempre aprende que ele é aquele rei da floresta, o mais importante, aquele que domina. Não é à toa que Jesus Cristo é chamado de o leão da tribo de Judá, e que C.S. Lewis escolheu um leão para representar Jesus Cristo nas Crônicas de Nárnia. Não é à toa isso, porque é um leão. Israel vai ser um leão entre os animais da floresta. E para deixar bem claro isso, o texto é uma expressão que a gente fica assim, opa, ele vai ser um leão forte entre os rebanhos de ovelhas. Aí você pensa, para cuidar das ovelhas, né? Um leão que vai assim, tadinho desses ovelhinhos, né? Vamos cuidar delas. Deus diz não. Um leão que quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém possa livrar. Israel vai voltar a ter um poder neste mundo que a gente não imagina, de maneira que ninguém vai resistir a ele. Sua mão se levantará contra os seus adversários, e todos os seus inimigos serão destruídos. Então, Miqueias deu uma profecia. O líder nosso vai ser talvez destruído, aí a Síria está rondando, embora não foi com a Síria, foi depois com Babilônia, mas vai
se levantar um governante de Belém, da Judá, que ele sim vai ser a nossa esperança, Jesus Cristo, nele nós devemos colocar a nossa esperança, e o povo diz: não, nós temos aqui força suficiente, capacidade para passar por essa adversidade, nós não precisamos de nada, nós temos aqui o necessário para isso. E Miqueias, talvez com algum restante ali do povo, diz: mas o remanescente aqui não confia em homens, não confia na humanidade, nós confiamos no Senhor. E para eles há uma profecia de restauração. Depois de tudo isso, terminando o capítulo 5, e aí nós caminhamos no final da mensagem, Deus vai falar. Claro que ele dá a palavra final. Miqueias falou, o povo respondeu. Miqueias falou mais uma vez, representando o remanescente. E agora, quando Deus fala, todo mundo fica quieto. Versículo 10 diz: naquele dia, declara o Senhor. Eu já expliquei em outros textos o que significa esse naquele dia, no dia do Senhor, lá o dia escatológico do Senhor. Naquele dia, declara o Senhor, matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra de suas mãos. Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram. Talvez você está pensando, diante do que eu disse anteriormente, às vezes eu confio em mim mesmo para resolver algum problema. Às vezes acho que sou eu que vou resolver as coisas. Às vezes sou eu que vou dar um jeitinho nessas coisas. Eu que vou melhorar a minha situação, eu que vou resolver. E talvez diante disso você pensou: eu não quero fazer isso. Eu quero de fato confiar em Deus. Eu tenho uma boa e uma ruim notícia para você. A boa é que é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós coloquemos toda a nossa confiança nele. Mas a notícia ruim é que para isso acontecer, Deus tem que cortar tudo aquilo que ainda nos faz confiar em nós mesmos. E às vezes isso é doloroso. É tão doloroso que esses versículos, Deus vai usar por 4 vezes o verbo karat, que no hebraico tem a ideia de cortar, eliminar. Ele vai podar tudo que é necessário, tudo que precisa ser podado para você poder confiar em Deus. E olha o que ele ia tirar. Primeiro, matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Imagine que diante de um cerco do inimigo da Síria, talvez o povo olhava e falasse assim: opa, a gente tem carros de guerra, nós temos cavalos, nós temos cidades fortificadas, por que a gente vai precisar desse governante? Deus está dizendo: você quer confiar nesse governante? Vou ter que cortar tudo isso daí. Eu vou ter que tirar isso, porque ainda isso serve de muleta para você. Ainda isso faz com que você confie, se apoie nessas coisas. E talvez você esperando que as coisas vão melhorar, mas elas talvez vão piorar um pouquinho antes de melhorar. Porque Deus precisa dar umas aparadas naquilo que você tanto confia. Talvez aquela segurança financeira, talvez aquela conta recheada, talvez uma saúde boa, talvez em tantas coisas que a gente põe a nossa confiança e Deus fala: tudo bem, você quer confiar em mim? Então primeiro eu preciso tirar da sua vida algumas coisas que você confia. Depois, Deus continua, não só essa força bélica do povo, mas mais do que isso, ele diz no versículo 12: acabarei com a sua feitiçaria, e vocês não farão mais adivinhações. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra de suas mãos. Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Claro que Deus está aqui denunciando a idolatria, mais uma vez, do povo aqui de Judá, mas é mais do que isso. É que no momentos de guerra, o povo se voltava para esse misticismo dessa idolatria, dizendo: nós temos adivinhações, então a gente está um passo à frente do povo assírio. Nós temos aqui ídolos que podem nos ajudar em tudo isso, então nós estamos um passo à frente. Mas o que Deus quer fazer aqui é destronar tudo aquilo que possa ocupar o lugar dele no seu coração. Isso é a definição de um ídolo nas Escrituras. Talvez você pense: não há nenhum poste ídolo na minha casa, não há nenhuma estátua, não há nada assim que eu me debruce 3, 4 vezes por dia e adore. Eu não preciso fazer isso, eu não faço as coisas, então eu estou livre dessa adoração adúltera aqui.
Não. O que a Bíblia chama de ídolo é qualquer coisa que você levante no seu coração ou fora dele, mas sempre começa no coração, que ocupe o lugar de Deus. Quer confiar em Deus? Vai ser doloroso, mas Deus vai destronar tudo aquilo que está no lugar dele. Tudo aquilo que ocupa o lugar dele. Deus vai tirando um por um. Deus vai tirando um por um. O que você idolatra, aquilo que você coloca a sua esperança, Deus vai tirando. Vai tirando. É um processo doloroso. É um processo doloroso. Mas faz com que a gente confie novamente em Deus. Há uma passagem, já que eu citei as Crônicas de Nárnia, que eu gosto bastante. É quando o primo de Lúcia e Edmundo, né, nessa fase, Pedro e Susana já estão muito velhos, eles não podem ir mais para Nárnia, mas Lúcia e Edmundo vão para lá, e o primo deles, Eustáquio, né, vai com eles numa das viagens, e é um cômico o personagem que ele faz. E até que chega uma hora que ele, fuçando onde não devia, ele coloca um bracelete de ouro no braço e vira um dragão. E ele acorda um dia e está como um dragão, as roupas estouraram, o braço está dolorido por causa daquele bracelete, né, agora para cima, e ele está como um dragão. Inclusive ele devora o outro dragão que estava lá antes dele. E ele vive atormentado por um grande tempo, por causa disso, até que encontra o Aslan. E ao encontrar o Aslan fala para ele assim: você quer se livrar disso? Vai lá e se banhe nesta lagoa. E aí ele vai se banhar e ele percebe que as suas escamas estão assim, fáceis de tirar, e ele vai lá e tenta tirar como um dragão, e aquilo incomoda, mas ele olha e cresceu outra vez aquelas escamas. E ele, bom, acho que não deu certo da primeira vez, vou tentar a segunda. E ele se banha novamente naquele lago, e ele sai, e está fácil de tirar, e ele tenta tirar, e está lá outra vez, e ele não consegue tirar. Ele chega para lá e fala: não está dando certo. Você falou para fazer isso, mas não está saindo. Aslan fala: você tem que se banhar, mas não vai ser você que vai tirar essas suas escamas. Vou ser eu que vou tirar as suas escamas. Aí Eustáquio pergunta assim para ele: vai doer? Aí Aslan fala: claro que vai, eu sou um leão. É óbvio que vai doer, mas vai ser para o seu bem. E aí Eustáquio entra naquele lago, e o leão vai lá e tira as suas escamas de dragão, e ele volta a ser um ser humano. Eu digo: vai doer? Claro que vai doer. Tirar ídolos do nosso coração nunca é fácil. Tirar aqueles objetos de confiança, aquele emprego tão bom, aquela conta, tudo aquilo que a gente coloca a confiança, a nossa sabedoria, os nossos estudos, qualquer coisa. É sempre difícil tirar isso da nossa vida. Mas talvez Deus vai ter que fazer isso, para Ele poder sentar no trono e reinar sobre as nossas vidas. Eu sei que é doloroso, mas eu espero que a gente abra espaço para Ele fazer essa transformação em nossas vidas. Amém?